Olá, sejam todos bem-vindos. Vocês estão aqui conosco na nossa Informativo Jurídico, onde a gente aborda temas relevantes no mundo jurídico. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Emanuele Epques, eu sou advogada, pós-graduada em Direito Processual Civil. Eu estou aqui com a minha colega também, né, a doutora Gilciane. E a gente vai falar hoje sobre o tema de interdição. Vou passar para a doutora também se apresentar para vocês e peço que vocês nos acompanhem até o final do vídeo. E já aproveito para também pedir para se inscrever no canal para nos acompanhar. Reforço, é toda segunda, quarta-feira de cada mês que nós trazemos algum tema de grande relevância como informação jurídica. Caso você tenha algum tema, alguma questão, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ler com carinho e trazer, quem sabe, num próximo informativo jurídico, correto, doutora? Isso mesmo, doutora. Então, aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Gilciane Knacker, sou graduada em Direito, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e hoje estou de novo aqui nesse informativo, né? Eu quero agradecer também ao convite por estar aqui com a doutora conversando sempre sobre temas importantes no mundo jurídico. E hoje a gente vai abordar o tema que é a interdição. Vamos tentar trazer algumas definições sobre o que seria a interdição, quem pode requerer, quem seria o curador, quais são os seus deveres, certo? Então, para nós começarmos essa nossa conversa, o primeiro ponto que a gente vai ter que definir, então, é o que é a interdição, não é isso, doutora? Isso mesmo. O que é a interdição? O que é conhecido como a interdição? A gente entende que a interdição é aquele ato que vai atingir a liberdade, a intimidade daquela pessoa interditada, que será considerada como incapaz. A sua previsão legal, a interdição, ela está prevista no Código Civil, no artigo 1767, onde diz: estão sujeitos à curatela aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem eximir sua vontade, os ébrios habituais ou os viciados tóxicos e os pródigos, certo? Então, o que é a interdição? A interdição, ela ocorre através de um processo judicial, onde o juiz declara na sua sentença que aquela pessoa, né, ela tem uma incapacidade real e efetiva. Então ele declara essa incapacidade para aquela pessoa maior, uma incapacidade de atos civis, seja atos, né, então, para regência de si próprio ou então atos sobre seus bens. Então, como funciona esse processo de interdição? O juiz, se possível, ele vai escutar o interditando e ele pode também pedir uma perícia médica. Nessa perícia médica, qual que é a intenção? Ou a própria oitiva desse interditando? Porque para ser declarado incapaz, ele precisa necessariamente analisar a situação dessa pessoa, né, para ver se ele tem, porque a pessoa tem que ter alguma dificuldade, algum problema de discernimento, de entendimento, de compreender algumas situações. E essas situações, essa dificuldade provém ou de uma doença mental ou de uma dependência química, um problema neurológico. E aí sim ele vai tomar, através da perícia, um resultado final. Uma vez ele acreditando pela incapacidade dessa pessoa, né, ele vai declarar ele interditado e nesse mesmo momento vai ser nomeado um curador, que a gente vai falar mais adiante, né, a doutora vai explicar mais adiante também. Então esse curador vai auxiliar o interditado. Lembrando também que o interesse da interdição, ela não visa única e exclusivamente o patrimônio dessa pessoa, mas sim a dignidade dela, correto? E quem pode ser interditado, doutora? Então, como a própria doutora já mencionou, essa previsão ela está lá no nosso Código Civil, né? Que ela prevê então que estão sujeitas à curatela aqueles que por causa transitória ou permanente não possam exprimir a sua vontade. Mas quem seriam essas pessoas? Vamos dar alguns exemplos, né? Uma causa transitória que impeça a pessoa de exprimir a sua vontade. Quando a pessoa sofre um acidente, está em coma no hospital e não consegue gerir o seu patrimônio, então seria um caso em que ela poderia então vir a ser interditado enquanto perdurar essa situação. Uma vez cessada essa situação, é claro que a curatela pode ser reavaliada, certo? E uma incapacidade permanente. A gente não costuma dizer que é permanente porque, como eu já disse, a curatela pode ser verificada se a situação persiste ou não. Mas nos casos das pessoas com Alzheimer em estado já avançado,
É claro que essas pessoas elas não têm condições de exprimir a sua vontade, então elas se encontram numa situação mais longa, mais permanente de incapacidade. Então seriam alguns casos em que essas pessoas poderiam vir a sofrer então a interdição. Outra situação em que pode ser solicitada então a interdição é no caso dos ébrios. Quem seriam os ébrios? São aquelas pessoas que são dependentes do álcool e também os viciados em tóxicos. Os dependentes químicos, todos nós sabemos que muitas vezes os dependentes químicos eles se encontram em tal situação que vivem inclusive na rua, não tem condição de gerir o seu patrimônio, de ter inclusive seus cuidados pessoais. Por isso a importância nesses casos visando proteger o patrimônio e essa pessoa da ação de interdição. Então essa ação de interdição ela visa beneficiar essa pessoa que está sendo interditada, proteger a ela e ao patrimônio dela também, certo? Outro caso que pode ser solicitada a interdição é os pródigos. Mas quem seriam os pródigos, como diz a nossa legislação, né? Os pródigos são aquelas pessoas que gastam de forma descontrolada o seu patrimônio. Então, visando proteger essa pessoa, garantir a sua subsistência, garantir que ela não perca todo o seu patrimônio, elas também podem ser, então, sofrer a interdição. Uma vez estabelecido quem pode sofrer a interdição, a gente tem que definir também quem pode ser a pessoa que vai ingressar com essa ação, não é mesmo, doutora? Isso mesmo. Agora a pergunta fica, quem pode pedir essa interdição? Comumente essa interdição é solicitada pelos próprios parentes da pessoa que é considerada incapaz, podendo ser eles os pais, o companheiro, companheira, né, marido, os filhos. É realmente os parentes que visam o interesse daquela pessoa que necessita da interdição devido ao grau da incapacidade. Então essa pessoa, esse parente já entra, né, já faz o pedido, o ingresso judicial, e no mesmo momento que tu solicita a interdição, esse parente já pede junto à curatela, para que alguém já tem que estar respondendo pelos atos dessa pessoa, se declarada incapaz for, certo? E a interdição judicial, doutora, ela defende os interesses de quem? Na verdade, às vezes as pessoas se confundem e acham que é como se fosse uma penalidade para o interditado. E não, pessoal. A interdição, ela justamente vem para defender os interesses daquela pessoa que por si só não consegue defender seus próprios interesses, porque ela está incapaz de exprimir sua vontade, porque ela está incapaz para todos os atos da vida civil. Então a interdição, ela vem para proteger a pessoa, ela não vem para proteger os interesses dos herdeiros, para preservar o patrimônio por vontade dos herdeiros apenas, mas sim para proteger aquela pessoa. Então a pessoa que está incapaz é o alvo principal da proteção trazida pela ação de interdição. Isso é uma coisa muito importante que nós precisamos ter sempre em mente. Na ação de interdição, então, como a doutora mencionou, é nomeado um curador que vai ficar responsável por gerir este patrimônio dessa pessoa que se encontra incapacitada, seja essa incapacidade temporária ou permanente. E quem é essa pessoa do curador, doutora? Então, quem é o curador? O curador é aquele que vai ser declarado o indivíduo responsável em realizar as ações que seria daquela pessoa que se tornou incapaz, que foi interditada. Então, o juiz vai declarar essa interdição, certo? E a pessoa denominada curador, ele que será a pessoa responsável por orientar, zelar o patrimônio, cuidar a questão, proteger o incapaz, certo? Então, na sentença de interdição, né, será decidido, além da interdição, o curador também, ele vai determinar o curador, e o juiz dentro dessa sentença também vai determinar o limite da curatela. Esse curador, ele vai ter um limite. E como é que será dado esse limite? Esse limite será através do estado mental daquele incapaz. Por isso que eu disse antes da questão pericial, a questão que o juiz escuta o interditando, né, para que o juiz tenha convencimento suficiente, primeiro para ver se essa pessoa é incapaz, né, para tomar então a decisão de interdição, e ao mesmo tempo verificar o curador, se o curador não tem nenhum impedimento, se efetivamente ele tem interesse, ele vai zelar, ele vai cuidar e proteger tanto a intimidade, a vida e os bens daquela pessoa interditada. Por isso que é importante sempre ser
alguém de dentro da família, né? Alguém que tem aquele zelo, aquele cuidado. Caso não é possível uma pessoa da família, outras pessoas também dentro do rol, conforme o Código Civil traz também. E quais são as atribuições deste curador, doutora? Então, nomeado o curador pelo juiz lá na sentença, ele vai então prestar o compromisso junto ao juízo e vai assumir uma série de atribuições e vai começar então a gerir o patrimônio deste interditando. Isso se dá somente a partir da assinatura então do termo de curatela, certo? E quais são as atribuições que este curador ele vai ter? Ele vai administrar os bens dessa pessoa, ele vai representar essa pessoa nos atos da vida civil, tudo conforme a doutora já mencionou antes, de acordo com o grau de incapacidade desta pessoa, certo? E ele não vai apenas gerir os patrimônios. Claro, ele vai poder, dentro dos poderes dados pelo juízo, né, gerir o patrimônio, receber valores, cumprir obrigações em nome dessa pessoa, mas ele também vai ter uma obrigação muito importante, que é de prestar contas ao juízo dos seus atos praticados durante, então, este período em que ele for curador dessa pessoa, em que ele administrar estes bens, estes valores. Outra coisa importante é que ele também ficará responsável por todos os atos dessa pessoa, dependendo, é claro, do grau da incapacidade. Por exemplo, uma pessoa que esteja dependendo de tratamentos especializados médicos, que esteja hospitalizada, então o curador ele vai ser responsável também por cuidar dessas questões, garantindo a subsistência dessa pessoa e garantindo, como a doutora já disse, que essa pessoa tenha uma qualidade de vida, porque essa é uma das principais funções dessa ação, é garantir que essa pessoa que está incapaz de gerir o seu próprio patrimônio e que tenha então os seus bens, que lhe seja garantido uma vida digna, que lhe seja garantido a manutenção do seu patrimônio e uma qualidade de vida. Então isso é muito importante. Então não é apenas administrar os bens e prestar cuidados, ele precisa também prestar contas ao judiciário e também pode ser fiscalizado pelo Ministério Público, não é mesmo? Importante mencionar, pessoal, que não é regra, mas o curador ele pode sim receber remuneração. Não é uma regra, porque muitas vezes ele não recebe, mas não há impedimento. É claro que se este curador for nomeado pelo juiz, não tiver nenhuma relação, pode sim receber uma remuneração que vai ser fixada também pelo juízo, não é mesmo? Inclusive, numa situação em que os dois filhos cuidam de um mesmo pai, é possível, doutora, que dois filhos cuidem e sejam curadores de um mesmo pai, de uma mesma mãe? Isso, aí que vem a pergunta, mas será que é só um filho? Eu tenho 2 filhos, será que só um vai ser o responsável, o outro se exime? Não, se vocês quiserem os 2, existe a previsão legal, sim, de quando haver mais de um filho e ambos têm interesse de ser os curadores, né? Não tem problema algum, chamando inclusive de curatela compartilhada. Então, o que compreende isso? Cada curador, dentro dos limites do juízo, vai responder para a quota-parte decidida. Como assim? O juiz ali vai determinar, né, havendo pedido para que haja a nomeação de mais de um curador, ele vai acordar, ver os pedidos de cada um e ali ele vai ver o que foi convencionado entre as partes e o que o juiz aceita ou nega. Então, cada um vai responder dentro do seu limite de curatela. Por exemplo, um filho pode ficar responsável, então, pelas contas, pelo patrimônio, e o outro pelos cuidados da vida civil, levar ao médico, dentre outras situações, tendo assim até uma distribuição de funções, cada um exercendo de uma forma. Lembrando também sempre que tem que haver depois essa prestação de contas, ambos os filhos, tá certo, pessoal? Então também é importante trazermos nesse informativo que a interdição também atinge os níveis empresariais, né, doutora? Então, assim, a pergunta é que fica: um sócio da empresa, ele pode ser incapaz? E se ele for incapaz, ele pode administrar essa empresa? Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente pensa que a interdição ela só tem reflexo na vida pessoal, nas pessoas dentro de uma família, mas não. A interdição ela também pode ter reflexos dentro de uma empresa, né? Exato. Por quê, pessoal? A pessoa física ela tem as suas participações, ela pode ser sócia, ela pode ser administradora de uma empresa, mas será que se essa pessoa for incapaz, ela pode ser sócia, ou será que ela, vindo a ficar incapaz, ela vai ser excluída da sociedade? Quem nos diz isso é o nosso Código Civil e ele estabelece que a pessoa incapaz ela pode sim ser sócia de uma empresa. É claro, pessoal,
que ela vai ter que ser representada lá pelo seu curador, pelo seu representante, porque ela não tem o discernimento, então, e a capacidade civil de realizar estes atos. Mas por si só, pelo fato dela ser incapaz, de ela ficar incapaz, não é motivo de sua exclusão da sociedade. Isso é muito importante e está estabelecido no nosso Código Civil. Agora, quando essa pessoa incapaz ela for a tentar ser administradora da empresa, nosso Código Civil ele não permite, porque se ela não tem discernimento para os atos da vida civil, como ela vai administrar essa empresa? Então isso é vedado lá pelo nosso Código Civil, isso é muito importante a gente esclarecer, não é mesmo? Então, se por algum motivo o sócio administrador da empresa perder a capacidade, ele pode mesmo sofrer a interdição, não é, doutora? Pode sim, desde que requerido pelas pessoas devidamente habilitadas. Essa previsão encontra-se também no Código Civil, lá nos artigos 974 e 976, certo? Então, o que acontece? Logo, a gente sugere de início, né, é imprescindível, então, que uma autorização judicial prévia para que essa empresa continue as atividades mediante a nomeação de um representante, como a doutora falou, porque aquela pessoa que se tornar incapaz ou for incapaz, ele precisa necessariamente estar assistido ou representado, certo? Então, digamos que um sócio, né, se tornou incapaz e ele era o sócio administrador dessa empresa, como é que fica? Ele não vai mais poder representar. Então, além de ele ser representado, essas funções de administração ele vai ter que outorgar aos demais sócios. Então, esses sócios outorgados vão receber as funções administrativas antes que vinham sendo realizadas por o antigo sócio interditado, certo? E caso assim, olha, ser nomeado um representante ou um assistente e essa pessoa tiver algum impedimento de ser empresário, o que acontece? Nesse caso, eles nomeiam um ou mais gerentes da empresa que tomarão os atos. Mas quem responde os atos não é o incapaz, e sim o representante que será responsabilizado pelos atos, porque ele é o curador, assim como na vida civil. Outra coisa também no quanto ao capital social, no tocante ao capital social também o sócio pode continuar sim na sociedade, mas o patrimônio tem que estar integralizado. Por quê? Porque se vier a dar algum problema de má administração, esse patrimônio não atingirá o patrimônio do sócio interditado, tá, pessoal? Dentro tem outros apontamentos, mas assim a gente traz uma forma sucinta sobre a interdição. E essa interdição, será que pode ser desfeita, doutora? Então, pessoal, será que uma vez interditada a pessoa, ela nunca mais vai conseguir ter, então, o direito de gerir seu patrimônio, de praticar os atos da vida civil? Não, né, pessoal? Como nós já dissemos lá no começo da nossa conversa, a interdição, ela pode sim ser desfeita, desde que, é claro, a pessoa recupere essa incapacidade. Tá, mas e como vai ser isso? Eu vou me considerar apta, vou dizer, olha, estou apta e vou reassumir os meus bens? Não, né, pessoal? Então tem todo um procedimento judicial. Pode ser realizada uma perícia a critério do juízo, designada nova audiência de instrução e julgamento, e o juízo ele vai analisar se essa pessoa realmente recobrou a sua capacidade, se ela realmente está apta a voltar a gerir o seu patrimônio. Estando apta, é claro que essa interdição ela vai ser desfeita porque não vai existir mais um motivo que instaurou este processo, não é mesmo? Então, uma vez que essa pessoa recupera sua capacidade civil, pode sim ser desfeita a interdição. No entanto, caso a pessoa nunca mais, não consiga melhorar a sua situação, não consiga recuperar a sua capacidade, até quando vai essa curatela, não é? Ela vai durar durante toda a vida até que ocorra o óbito. Ocorrendo o óbito da pessoa, até aquela data do óbito, a responsabilidade de gerir o patrimônio, de gerir os bens, é do curador. Ocorrendo o óbito dessa pessoa, passa então a responsabilidade a partir daquela data ao espólio. É claro que o curador terá que informar ao juiz a ocorrência deste óbito, apresentar toda a documentação e prestar contas de todos os atos praticados durante todo o período. Isso é muito importante, porque ele não vai se eximir e ele também não vai poder continuar gerindo o patrimônio, vendendo bens, enfim, após o óbito dessa pessoa, porque não é mais competência então do curador, certo? Então, hoje o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Eu espero que tenha sido útil de alguma forma. Agradeço a companhia de todos. Meu muito obrigada.
Obrigada a todos e desde já agradeço a presença de vocês também aqui no nosso informativo jurídico. Aproveito para curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, assim vocês sempre estarão por dentro nossos informativos jurídicos. Obrigada!